Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente começa a entender, agora sim que começa o AngularJS a funcionar mesmo, e agora que a gente vai começar a usar o potencial dele para valer assim mesmo, né? Que agora que a gente começa a usar JavaScript de verdade. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que entender é o conceito de controller, que como o próprio nome já parece dizer, né? É o controlador da sua aplicação, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente criar a nossa aplicação, a gente vai botar aqui, vamos botar primeiro meu app, por assim, para exemplificar, tá bom? Então, uma vez que a gente criou o nosso app, a gente vai ter que criar o nosso módulo dele, né? Eu já te falei sobre o módulo, então, script type text JavaScript, vou criar aqui uma área de digitação, né, de código JavaScript, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer var app, ou pode ser qualquer outro nome, tá? Normalmente se usa app, então eu vou usar o convencional, tá? Então, angular.module, no primeiro parâmetro você vai botar meu app, né? E no segundo só abre um array vazio, tá? Então, beleza. Criamos aqui a nossa aplicação. Claro que isso aqui não tem nenhum efeito, nem nada visual. A gente só criou a nossa aplicação. E agora, a gente precisa criar o nosso primeiro controlador. Tá? É ele quem vai realmente mudar propriedades, adicionar funções extras, enfim. Ele que é quem vai começar mesmo a usar o AngularJS. Tá? Então, para fazer ele, você faz app.controller, tá? É uma função que ela tem dois parâmetros. O primeiro é o nome do nosso controller. Por convenção também, a gente põe novamente, por exemplo, meu e depois disso a gente põe ctrs, tipo control. Só que o control aqui vem de controller, tá bom? Então, uma vez que a gente põe isso aqui, a gente criou um controlador para a nossa aplicação. Eu já vou te ensinar mais um pouco sobre ele, você vai entender na prática qual a função dele, tá? E aqui a gente tem um segundo parâmetro, que vai ser uma função, function, e eu dou um enter aqui, que todas as coisas vão acontecer aqui dentro, tá bom? Então, para completar o nosso esboço inicial, eu preciso inserir um parâmetro aqui que se chama normalmente scope, tá? Eu ponho o dólarzinho, tá bom? E scope, tá? Então, o que é esse scope? Na verdade, ele é tipo a raiz de toda a sua aplicação. Então, lembra lá que a gente criou, por exemplo, um campo de texto com um ng model, meu nome, por exemplo. Lembra? Então, tudo que a gente digitava naquele campo era salvo na variável, entre aspas, né, na variável meu nome. Então, se a gente depois, por exemplo, vamos fazer na prática para te explicar aqui. Eu criei aqui tal, campo texto, ng model, meu nome, por exemplo. Né? Então, você sabe que tudo que a gente digitar nesse campo vai ficar salvo automaticamente na variável meu nome. Né? E que também, se por exemplo, vamos botar uma pulada de linha aqui, se por exemplo eu botar essa expressão aqui, meu nome, ele vai substituir o que tiver na variável meu nome e vai imprimir aqui basicamente, né? Ou seja, na prática, se eu atualizar aqui, vou ter um campo aqui de texto, tá? Eu botei zoom para você visualizar melhor. Se eu começar a digitar Boniek, ó, ele já está automaticamente, né, sempre é em tempo real, salvando as coisas na variável meu nome e essa parte de baixo está substituindo a variável meu nome por o valor dela. Né? Até aí maravilha. Então, como é que eu controlo esses itens? Através do scope. Tá? Então, como eu te falei, o controller é ele que vai controlar a sua aplicação. Então, eu tenho que inserir aqui no meu body, no caso, eu criei o ng app
e eu vou especificar agora qual controller que pode controlar a minha aplicação. Posso criar vários controllers, tá bom? Então, para isso eu vou botar ng menos controller com 2 L's, tá bom? E aqui eu ponho, por exemplo, meu CTRL, né? Que é o nome que eu defini aqui para o meu controller. Eu posso botar qualquer outro nome, tudo bem? Então, basicamente o que eu fiz aqui foi, eu disse qual era a aplicação e eu disse qual era o controller que controla essa aplicação, tá bom? Então, feito isso, através desse scope aqui, eu consigo controlar agora todas as variáveis e todas as funções que a gente já vai entender melhor como funcionam elas, tá bom? Mas para você entender na prática, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou botar aqui dentro scope, não esquece do dólar, tá? Do símbolozinho do dólar. Ponto, meu nome vai ser igual a testador, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Quando ele iniciar essa minha aplicação, ele vai rodar, né, o meu controller, e o meu controller aqui dentro, eu estou dizendo que a variável meu nome, ela vai ter o valor testador. Ou seja, primeiro aqui eu entrei na raiz, né, da minha aplicação e disse que ele vai criar essa variável meu nome, que vai ser igual a testador. Por isso que você consegue imaginar o que vai acontecer quando eu atualizar lá? Eu acho que você já acertou, né? Basicamente ele vai inserir aqui dentro e vai substituir aqui, porque eu estou mudando ela aqui. Vamos testar para ver? Ó, se eu der uma atualizada, ó, ele já chegou com o campo testador preenchido e, por consequência, né, com ele aqui. Por quê? Porque eu já defini um valor aqui, entendeu? E aí, claro, se eu vir aqui e botar testador 2, ele já vai atualizar e também atualizou aqui na minha variável, tá bom? Então, se eu botar, por exemplo, primeiro nome, vou botar com N maiúsculo, então, primeiro nome, e eu vou criar um outro campo, vou dar uma pulada de linha, criar um outro campo, segundo nome, tá? Vou dar uma pulada de linha novamente, e aqui mais uma só para ele ficar mais embaixo. E aí aqui eu vou botar primeiro nome, né? Mais, vou concatenar um espaço em branco, mais segundo nome. Lembrando que esses espaços aqui que eu estou botando é só para você visualizar melhor. Eu posso deixar tudo junto aqui assim, ó, que não vai fazer diferença, tá? Só o espaço mesmo vai ser esse aqui. Então, o que é que eu estou fazendo basicamente aqui? Criei um campo, né, que vai ser associado com essa variável, um outro campo com essa variável, e aqui ele está fazendo uma expressão somando os dois aqui, tá? Então, como é que eu controlo essas duas variáveis ao mesmo tempo? Simples. Scope ponto primeiro nome vai ser Boniek e scope ponto segundo nome vai ser Lacerda, por exemplo, tá? Então, quando eu der F5 aqui, deixa eu atualizar, ó lá, Boniek, Lacerda, automaticamente já vão estar preenchidos, tá? E se eu botar aqui, por exemplo, Boniek 2, ó, ele já vai mudar aqui, que já mudou lá na variável, que já mudou também nessa parte do código aqui. Aqui, claro, inicialmente ele vai começar com esses valores, entendeu? Então, se eu botar aqui, por exemplo, N1 e aqui N2. E aí aqui eu vou fazer uma soma, tá? Então, N1 mais N2, tá bom? E aqui eu vou começar, N1 vai ser igual a 0 e scope.N2 vai ser igual a 0. Então, quando eu começar, ó, tá todo mundo zerado. Se eu ponho aqui 10, aqui eu vou... Ué, porque... Ah, tá. Ele não somou como um texto, um número mesmo, né? Então, se eu botar aqui 20, ó, ele na verdade não está somando, ele está concatenando, né? Então, 10 e o 20 aqui, tá? Eu já vou te explicar um pouco mais sobre essa questão de somar ou não. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo é, eu estou iniciando eles como 0 e eu estou alterando aqui no meu controller. Tudo bem?
Então, a partir de agora, a gente vai ver várias outras coisas que vão ser incorporadas dentro do nosso controller, tá bom? Como funções, enfim, eu já vou te explicar nas próximas aulas. Então, vamos lá para as nossas próximas aulas.